Bom dia, amados irmãos e irmãs. Estou aqui mais uma vez me unindo com você para fazermos juntos a reflexão do Evangelho de hoje, desse dia 18 de novembro de 2020. Me uno com você neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também quero pedir a Nossa Senhora que nos ajude a refletir bem e colocar em prática a palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu desejo que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos une neste momento no amor de Cristo. O Evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 19, versículo de 11 a 20 hoje. Hoje a liturgia desse dia está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de 11 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Como Jesus estava perto de Jerusalém, alguns se persuadiam de que o reino de Deus se havia de manifestar brevemente a ele, e ele acrescentou esta parábola. Um homem ilustre foi para um país distante, a fim de ser investido de realeza e depois regressar. Chamou 10 dos seus servos e deu-lhes 10 minas, dizendo-lhes: negociai-a até eu voltar. Mas os homens daquela região odiavam-no e enviaram atrás deles embaixadores para protestarem: não queremos que ele reine sobre nós. Quando, investido de dignidade real, mandou chamar os servos que confiara o dinheiro, a fim de saber quanto cada um tinha lucrado. Veio o primeiro: Senhor, a tua mina rendeu 10 outras minas. Ele lhe disse: muito bem, servo bom, porque fostes fiel nas coisas pequenas, receberás o governo de 10 cidades. Veio o segundo: Senhor, a tua mina rendeu 5 outras minas. Disse este: sê também tu governador de 5 cidades. Veio também outro: Senhor, aqui tens a tua mina, que guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, por seres homem rigoroso, que tira o que não pusestes e ceifas o que não semeastes. Replicou-lhe ele: servo mau, pelas tuas palavras te julgo. Sabias que sou rigoroso e que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei. Por que, pois, não pusestes o meu dinheiro num banco? Na minha volta, eu o teria retirado com juros. E disse aos que estavam presentes: tirai-lhe a mina e dai-lhe o que tem 10 minas. Replicaram-lhe: Senhor, este já tem 10 minas. Eu vos declaro: a todo aquele que tiver, dar-lhe-á, mas o que não tiver, ser-lhe-á tirado até o que tem. Quanto aos que me odeiam e que não me quiseram por rei, trazei-o e o massacrai-os na minha presença. Depois dessas palavras, Jesus os foi procedendo no caminho que sobe a Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa parábola das 10 minas também é comparada com a parábola que nós tivemos na liturgia desse domingo, do dia 15, que é a parábola dos talentos. São comparadas, as duas parábolas, elas são comparadas como iguais, por que iguais?
por causa que Jesus fala de uma administração. Talvez são parábolas que foram contadas em tempos diferentes, porque São Mateus narra um fato de parábolas de 10 talentos. Aqui São Lucas está narrando, falando de o governo de 10 minas. A de São Mateus nós chamamos de parábola dos talentos. A de São Lucas, que nós estamos lendo hoje, é chamada de parábolas das 10 minas. Por que elas aparentam ser igual? Porque fala de uma administração. O Senhor coloca a administração de alguns bens nas mãos dos seus servos e vai viajar. E quando volta, ele quer saber qual é o lucro que esses servos conseguiram com aquele dinheiro. Nós também, nesse evangelho de hoje de São Lucas, percebemos também que Jesus ele está alojado, ou seja, está hospedado na casa de Zaqueu. Se você for pegar o evangelho de ontem, nós vamos ver o encontro de Jesus com Zaqueu. E aí Jesus hospeda, indo para Jerusalém, ele se encontra com Zaqueu naquele lugar e hospeda na casa de Zaqueu. E aqui, Jesus então, antes de subir para Jerusalém, porque ele estava subindo porque ele ia ser entregue à morte. Jesus estava chegando o tempo para ser entregue à morte. E Jesus então conta esta parábola das 10 minas, ou seja, dos bens que é colocado, aquele senhor, aquele homem rico, coloca os seus bens nas mãos de alguns administradores, dos seus servos, para que eles pudessem produzir muito mais. Esse homem que vai se revestir de realeza, Jesus na verdade aqui está falando dele mesmo. Ele está falando que esse patrão ele vai para outro país distante se revestir de realeza. Era esta a realidade de Jesus. Jesus ia ser entregue para poder se revestir da realeza. E esse Senhor que coloca os dons nas mãos dos seus servos é o próprio Jesus, colocando os seus dons nas mãos dos seus discípulos. Era isso que Jesus estava ensinando e dizendo aos seus discípulos. É isso que Jesus hoje está dizendo para nós. Eu coloquei dons, eu coloquei bens em suas mãos, para que você multiplique a todo instante. As minas, a mina aqui é o Evangelho de nosso Senhor. São os 4 evangelhos, onde nós tiramos grandes riquezas dessas minas para poder investir. Qual é o investimento? Anunciar a palavra de Deus. Anunciar a cada vez mais a todos os cantos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, em todos os momentos onde nós estivermos multiplicando o dom de Deus. É claro, irmãos, que Deus dá talentos diferenciados para cada pessoa dentro da comunidade, dentro da nossa comunidade. Não é todos aqueles que têm o dom de pegar o microfone e anunciar a palavra de Deus. Não é todos aqueles que têm o dom, talvez, de fazer uma celebração litúrgica. Mas também tem aqueles que têm o dom de fazer a celebração litúrgica ou anunciar a palavra de Deus através de um microfone, mas que esses também não sabem fazer a administração da comunidade. Então, cada um, Deus vai dando talentos e dons para que a comunidade, para que a igreja de nosso Senhor continue a sua missão. Nós sabemos que Deus deu talentos e dons para os nossos catequistas, por exemplo, que evangelizam os nossos filhos, que evangelizam pessoas adultas que não fizeram a catequese. Deus deu talentos àqueles que administram a comunidade, para que a comunidade não padeça financeiramente, e esses têm a capacidade de ajudar a comunidade a crescer, de ajudar a comunidade não passar pela dificuldade financeira. Deus dá talentos àqueles dentro da comunidade para ser o anunciador de sua palavra, através de celebrações, através de pregações, através de um microfone.
Mas em todo o contexto, em todos os dons que Deus nos dá, seja qual for o dom específico que Deus nos dá, nós tiramos esses dons também das minas. A riqueza está para todos nós, a riqueza está na mina. E qual é a mina? O Evangelho de nosso Senhor. Para todos nós, para que nós possamos ser bons administradores, para que nós possamos frutificar, para que nós possamos redobrar os lucros desses dons que Deus nos deu, nós precisamos conhecer bem a mina do Evangelho de nosso, essa riqueza do Evangelho de nosso Senhor. Nós não podemos ser administradores que tenta fazer nós não podemos pegar os dons de Deus que Deus nos dá e fazer esses dons ser para benefício próprio. Todos os dons que Deus nos dá é para o benefício do irmão e não para o benefício próprio. Por isso o grande cuidado é o grande cuidado que nós precisamos ter com o nosso cristianismo, de não nos perder achando que nós estamos multiplicando os dons de Deus, enquanto nós estamos talvez fazendo aqueles dons ser para os nossos benefícios. Ser cristão é ser um Cristo para o outro. Pregar a palavra de Deus não significa que aquele pregador em específico que anuncia através da celebração, que anuncia através de pregação, que anuncia através do microfone, seja melhor pregador do que aquele que administra. Porque as grandes pregações, o grande anúncio do Evangelho não está somente na atitude das palavras. Não está nas palavras, está na atitude de cada cristão. A atitude que cada um se coloca diante da comunidade, a atitude que cada um apresenta ao outro, a atitude de bons cristãos, seja o lugar onde nós estivermos. Essas são as melhores pregações. A atitude mostra o quanto nós somos bons cristãos e o quanto nós apresentamos Cristo para os outros. Não é somente através das palavras, não é, mas é principalmente através das nossas atitudes. Irmãos, que o Espírito Santo nos dê a capacidade para multiplicar os talentos que Deus nos deu, para que quando Jesus voltar, pode encontrar os nossos talentos multiplicados, segundo a capacidade que Ele nos deu. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.